Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje eu trouxe um profissional da área de vendas, na realidade um consultor de vendas. Estou aqui comigo hoje, Luiz Pimentel. Luiz, fala pra gente, por favor, se apresente e fala pra mim quais são as suas experiências iniciais na sua área, né, como consultor de vendas. Conta pra gente, compartilha com o nosso público como é ser um consultor de vendas. Muito bem, obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui. E vamos começar de trás para frente, né? Ótimo. Há 10 anos eu atuo com a consultoria de vendas, e aí é o trabalho de tanto de capacitação de vendedores, a mentoria com gestor e líderes de vendas e o trabalho de consultoria em si. Portanto, há 10 anos nessa atividade. Mas eu estou em vendas há 27 anos. Comecei lá em 1996, quando eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Aí eu descobri a atividade de vendas e não saí dela mais. Por que que eu fui trabalhar numa agência de publicidade? Porque eu fiz publicidade e propaganda, minha formação acadêmica. Depois fiz pós em comunicação social e fui trabalhar numa agência de publicidade. E lá eu descobri uma atividade que me era muito cara, eu gostava muito, que era a atividade de atendimento. Mas numa agência de publicidade mais tradicional, a atividade de atendimento não é vender, mas sim atender. Ou seja, apresentar as ideias e os projetos da agência para o cliente e trazer do cliente as ideias do cliente para a agência. Isso é uma atividade de vendas, que não é uma troca monetária nesse momento, mas você precisa desenvolver um trabalho de convencimento e persuasão. Bom, depois nunca mais saí da atividade de vendas. Passei um pouco pela área de marketing, porque eu tenho uma especialização em marketing, mas sempre trabalhando na área de vendas. E na área de vendas, depois dessa atividade de atendimento comercial em agência, eu fui vendedor, fui gerente comercial, representante comercial, diretor comercial, e eu desenvolvi um trabalho que era bastante reconhecido financeiramente pelas pessoas. Mas eu ia comprar um sapato e eu via que o vendedor, a vendedora, não sabia vender para mim. Eu ia comprar um carro e eu comprava o carro, mas o vendedor não vendia para mim. Um apartamento, a mesma coisa. Aí eu identifiquei nisso, nesse problema que eu via nos atendimentos, eu Sim. identifiquei uma oportunidade para eu desenvolver um trabalho. Eu falei, não, vou ensinar as pessoas a fazer isso, porque eu faço bem e eu acho que é fácil passar isso para as pessoas. E aí comecei a desenvolver um trabalho de treinamento. Então, portanto, nesse treinamento, nessa dificuldade de perceber as pessoas vendendo, eu resolvi empreender ensinando as pessoas a venderem. E eu comecei com treinamento. Então, eu ia nas empresas e aplicava treinamento de vendas. Uhum. Eu já tinha um bom conhecimento, passei a estudar um pouco mais, algumas técnicas, e comecei a ensinar sobre vender. Mas não basta as pessoas saberem vender. Eu descobria que nas empresas, muitas vezes, não havia um processo organizado de vendas. E vendas era mais ou menos salve-se quem puder, não tinha uma organização. E eu comecei a perceber isso, comecei a desenvolver o trabalho de consultoria, ajudar as empresas e os empresários a criar um processo de vendas, algo organizado, indicadores de performance em vendas, todo mundo fazer mais ou menos da mesma forma, etc. Só que as pessoas treinadas, processo organizado, e muitas vezes o próprio líder ou gestor de vendas ou o próprio empresário não sabia como lidar com as vendas. Era mais ou menos assim, vende aí. Hum. E nós sabemos que não funciona assim, as pessoas não funcionam assim, Certo. precisa de liderança. Ainda que essa liderança não esteja fazendo a mesma coisa no dia a dia, é preciso que a figura do líder esteja ali de forma exponencial ajudando as pessoas. E aí não sair mais do processo de consultoria, mentoria e treinamento de vendas. Perfeito. Eu tenho a impressão que, né, quando a gente fala de vendas, né, que muitos empresários, muitas pessoas, na realidade, consideram a venda como alguma coisa intuitiva. E, na realidade, é um processo que deve ser aprendido, né, exercitado. E como qualquer coisa nessa vida,
treinado e recapacitado constantemente. É isso mesmo ou é uma impressão minha? É exatamente o que você está dizendo. Vendas não é intuição. É preciso que haja preparo para fazer. Assim como uma pessoa se torna médico estudando, engenheiro, advogado, comunicólogos, estudando e aprendendo coisas, vender é a mesma coisa. Se você tem mais conhecimentos sobre vendas, você vai não só vender melhor, mas fazer parte de um processo melhor. Portanto, a mesma qualificação que um engenheiro, um médico, um advogado precisa ter para exercer a profissão, o vendedor também. Mas, infelizmente, o ser vendedor parece uma coisa menor para as pessoas. Puxa, meu filho, você vai ser vendedor? Ou então, posso trabalhar, nem que seja de vendedor. Não, não existe isso. Ou você é profissional ou você não é profissional em qualquer área. Ou você faz bem ou você não faz bem. E só faz bem quem se prepara, quem estuda, quem treina, quem faz reciclagem, quem estuda de novo e assim vai. E Pimentel, posso chamar de Pimentel? Por favor. Qual é a sua área de formação, sua área acadêmica? Fala pra gente. Então, eu me formei em publicidade e propaganda, depois fiz uma pós em comunicação social e, na sequência, fiz uma especialização em marketing. Então, essa é a minha formação, muito ligada à comunicação, ao desenvolvimento de negócios, mais voltados para publicidade e comunicação. E isso foi muito interessante porque é uma coisa que eu sempre falo que a comunicação, a gente não nasce com ela. A gente, como tudo na vida, a gente desenvolve. É claro que você pode ter um perfil mais introvertido ou mais extrovertido, mas isso é uma habilidade que não serve só para o comercial, por exemplo. Um médico que se comunica melhor, ele tem resultados diferentes do que aqueles mais tímidos. Então, essa minha formação me ajudou também no desenvolvimento profissional. E ainda falando de conhecimento, ao longo da sua carreira, da sua experiência de vida, quais são as hard skills, né, suas habilidades técnicas, conhecimentos técnicos que você teve que desenvolver e também as soft skills, né, o que você acha que é o primor, né, aquilo principal dessa composição de atividades? São duas coisas complementares e ambas necessárias, né? Você precisa ter conhecimento técnico, né? As hard skills para desenvolver quaisquer atividades. Em vendas, por exemplo, é preciso entender que a venda tem um passo a passo, um processo a ser seguido. Você não começa uma venda pelo fechamento da venda. Você não começa a venda falando preço. Você desenvolve outras habilidades antes, né, seguindo alguns especialistas estudiosos de vendas, a gente estabelece basicamente 7 ou 8 passos da venda. Tem começo, meio e fim. E, embora em vendas não se deva acreditar que o último passo seja o fim da venda. O pós-vendas, por exemplo, parece que é o fim do processo de vendas, mas na verdade ele é uma ligação para o recomeço do processo de vendas. E estudar cada um desses passos são os conhecimentos básicos, as hard skills que um profissional de vendas precisa ter. Saber que existe método, organização. Indicadores de performance, por exemplo, que mostra taxas de conversão, etc. Isso é um conhecimento técnico que você precisa desenvolver ao longo do tempo, pensando em que você vai ser um profissional de vendas. E o profissional de vendas, ele pode vender quaisquer tipos de produtos, segmentos de serviços, indústria, comércio, qualquer atividade. E a base é a mesma. Bom, a soft skills, você desenvolver habilidades de comunicação, relação interpessoal, empatia, inteligência emocional, são coisas que agregam em quaisquer atividades profissionais, mas em vendas também. É muito importante dominar essa habilidade de comunicação, entender o lado da outra pessoa, saber que o que você diz vai ter um reflexo. Nós estudamos comunicação e Claro. sabemos que só há comunicação quando o outro entende o que você quis dizer, porque falar não é comunicar.
Perfeito. Porque se você fala e o outro não entende o que você está dizendo do jeito que você quis transmitir, não houve comunicação. É um diálogo, é uma ida e uma volta. Inclusive eu gosto de brincar, né? O Raul Candeloro, que é um especialista em vendas, gosta de falar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para usar na mesma proporção. Para comunicar, você precisa falar, obviamente, ou escrever, de alguma forma, fazer com que a mensagem chegue no receptor, mas o receptor, a outra pessoa, precisa entender o que você quis dizer. Perfeito. E você tem que falar na linguagem dela. Eu gosto de brincar que a gente tem que falar o idioma do cliente. Não é português, inglês, japonês, não é isso. É falar uma linguagem que o outro entende. Perfeito. Você pode elevar o nível da linguagem ou diminuir o nível da linguagem para que o outro entenda o que você está dizendo. Só assim vai haver comunicação. E se houver uma comunicação eficaz, vai haver vendas. Portanto, é preciso ler, estudar, treinar, isso são os conhecimentos, os hard skills. E depois desenvolver essas habilidades que servem para qualquer tipo de atividade, são os soft skills que é muito importante desenvolver. E isso é um aprendizado que não acaba nunca. À medida que o tempo vai passando, essas habilidades precisam se desenvolver. Vender hoje é diferente de vender 3 anos atrás, antes da pandemia, que é diferente de vender 10 anos atrás, ou 30 anos atrás. Ah, mas na nossa empresa sempre funcionou assim. Ok, mas o mercado funciona diferente hoje. E nós, vendedores, consultores, especialistas em vendas, temos que nos adaptar a essas novas realidades. E isso é o conhecimento fino que a gente desenvolve. Maravilha. E é interessante que isso que você falou com relação à linguagem do cliente, eu converso muito com meus sócios, sempre com outros clientes também, a respeito da linguagem da empresa e a linguagem do cliente. Então, internamente, a gente tem um processo, e aí você tem que ter uma característica técnica nesse processo, nessa comunicação, para entrada e saída de mercadorias, ou de entrada e saída do dinheiro, a organização da estrutura, mas o cliente não entende dessa forma. E a gente, como vendedor, tem esse papel de fazer essa tradução. Uma frase que eu uso com frequência é: apesar de nós falarmos o mesmo idioma, não significa que o outro entendeu aquilo que você comunicou, né? E bem, você observou que a gente está na mesma área de formação, né? Comunicação social, e a gente aprende isso, né? Que de fato a gente tem que ter esse processo empático de procurar verificar se a pessoa com quem a gente comunicou de fato entendeu a mensagem. E não é simples, né? Não, não é simples. Você, além de ter que estudar, você precisa observar. Observar os outros e observar a si mesmo. Enquanto vai falando, vai prestando atenção no que está dizendo para ver se aquilo faz sentido para você, porque você está comunicando algo, e se faz sentido para outra pessoa. Às vezes não faz. Uma coisa que é perfeita para você, para o outro é absolutamente nonsense, não serve, Sim. não funciona. E a gente percebe isso no dia a dia pelas faixas etárias. Perfeito. Meu filho, com 23 anos, ele tem uma linguagem, uma forma de se expressar entre as pessoas da mesma faixa etária dele, a linguagem, os gostos, etc. Às vezes não faz sentido para mim, mas eu preciso entender que essa é a realidade dele. Se eu preciso vender algo para essa pessoa, eu preciso entender isso. Não preciso falar, não preciso ser como a pessoa é. Mas eu preciso entender como ela é para que ela entenda o que eu vou dizer naquele momento ali. E para que faça sentido para ela. Eu sempre pergunto a questão relacionada a pontos negativos, mas eu vou perguntar de uma outra forma. A gente observa que na comunicação existem esses desafios, principalmente a questão da idade. Da faixa etária, né, que você colocou. O que você considera mais como desafio, além dessa questão da comunicação entre as pessoas, mas quais são os principais desafios dessa área de conhecimento? Primeiro é entender que, embora você se ache perfeito, os outros não são, e eles fazem parte do processo e você depende dessas pessoas. Primeira coisa é esse entendimento. Eu já falei aqui da soft skill, da empatia. Você precisa entender isso. E depois, entender que você não é dono da verdade. Embora você tenha mais experiência, mais estudo, conhecimento, etc., a sabedoria vem de qualquer lugar e de qualquer um.
e, portanto, essa pessoa pode ensinar algo para você e você deve estar atento a isso. E se você, eu sempre gosto de dizer o seguinte, se você faz o cliente se sentir à vontade, ele vai ter mais prazer de fechar um negócio com você do que se você simplesmente apresentar e ofertar um produto. E isso embora seja muito técnico, a comunicação ou essa parte das soft skills vai fazer com que o outro se sinta pertencente àquele processo ali. E isso é muito desafiador. O maior desafio é entender que o outro é diferente de você e que você precisa trazê-lo para o seu lado. Que a gente fala da persuasão, persuadir o que é? Não é enganar, não é iludir, não é manipular. Uhum. Persuadir é trazer o outro a pensar como você está pensando. Se o outro pensa que o seu produto ou serviço resolve um problema para ele, e ele pensa isso, pronto, você já fez a persuasão. Perfeito. E pensando dessa forma, né, que sobre esses desafios, que vencer esses desafios também é uma questão até positiva, né, uma questão de vitória, o sentimento de vitória. E partindo nesse caminho, o que você considera na sua carreira os principais pontos positivos, aquilo que você ganhou, ou aquilo que de fato é compensador, recompensador para você? Ou foi? Foi e é. Eu gosto de pensar que vendas são o motor de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, de qualquer iniciativa. Se não houver uma venda, nada acontece. Você pode ter ideias maravilhosas. Se ninguém comprar essa ideia, ela não vale muito, porque você vai ficar sozinho com ela. Se você tem um excelente produto e você não consegue vender essa ideia, você vai morrer com o produto. Então, o desenvolvimento dos pontos positivos é você saber que vendas podem alavancar todas as coisas. Tudo que eu tenho e que sou vieram das vendas. Tudo que eu tenho e que sou vieram das atividades de vendas. Afinal, eu faço isso há muitos anos. Na verdade, eu me identifico como vendedor há 27 anos, mas eu descobri que eu era vendedor desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar. Quando eu ajudava os pais com alguma atividade, vender alguma coisa para alguém, isso já era uma atividade de vendas. Então, as vendas, elas proporcionam riqueza financeira e riqueza pessoal, riqueza vamos dizer, de satisfação pessoal, Satisfação. que a gente não trabalha só pelo dinheiro, porque se você não tiver um nível de satisfação pessoal, é sempre um sofrimento. E vendas proporcionam isso. Além disso, uma coisa muito positiva é que você acaba, no processo de vendas, no processo comercial, amealhando, fazendo um monte de amigos, criando uma rede de networking gigante, porque você consegue fazer um relacionamento com muita gente. Hoje, em Rio Claro, eu conheço muitas pessoas, mas eu moro aqui há apenas 18 anos. E muitos desses 18 anos eu estive trabalhando fora de Rio Claro, em Campinas, Limeira, eu vinha para cá só para dormir. Ainda assim eu consegui fazer muitos contatos, graças à atividade comercial. E Pimentel, pensando na questão agora né, fechando esse assunto, né, sobre a sua experiência como consultor de vendas, você pode compartilhar com a gente uma experiência importante ou um case que realmente fez diferença para a sua vida? Sim, são várias situações, mas eu gosto de citar uma ou duas que realmente elas fizeram diferença para mim e eu trago essa vivência todos os dias, praticamente. Uma delas, quando eu era representante comercial da General Electric, da GE, eu vendia equipamento médico hospitalar. E uma das coisas legais de vendas é quando você vai vender um produto novo, você precisa estudar sobre ele. Então, os equipamentos que eu vendia eram respiradores mecânicos, equipamentos multiparâmetros, aqueles monitores que você vê numa UTI, eletrocardiógrafos, e eu tive que aprender sobre essas coisas todas.
Mais uma vez eu fui vender fui apresentar um equipamento para um médico na Santa Casa de São Carlos. E aí eu comecei a falar para ele, e aí ele era um cardiologista, e eu comecei a comunicar sobre os benefícios do produto, as características, etc. Aí ele falou assim: você não está entendendo nada do que você está falando, né? O médico falou. Aí eu falei: não, doutor, eu não conheço isso, mas eu sei que é assim que funciona. Eu falei: então eu vou explicar para você como funciona isso aqui, porque aí você não só vai saber, que é importante, mas você, quando for falar com outros profissionais, você vai falar com conhecimento de causa. Aí esse médico me explicou como é que era o funcionamento do recrutamento alveolar dentro do pulmão. E explicou aquilo para mim, mas fez isso de forma tão delicada e que eu guardo até hoje isso. Sim. Mas a maior lição, você saber ensinar alguém, conseguir entrar na oportunidade de ensinar algo para alguém. E eu não podia mentir, porque mentir em vendas é muito perigoso. Se eu falasse que eu entendia, ele ia fazer uma pergunta que eu não saberia responder. Então eu absorvi, aceitei a orientação dele e acabei não fechando o negócio lá naquela oportunidade, mas fiz um amigo, que foi esse médico em São Carlos. A outra experiência de vendas que foi marcante para mim coincidiu com a minha mudança para Rio Claro. Eu atuava numa empresa em São Paulo, na Avenida Paulista, e essa empresa fechou a unidade de São Paulo e eu fui convidado para vir gerenciar a fábrica em Ipeúna. Aí eu vim para Ipeúna, mas não morava em Ipeúna, fiquei em Rio Claro, num apartamento cedido pela empresa, e trabalhei um tempo nessa empresa e foi muito bom, mas acabou não dando certo o trabalho, mas eu não voltei para São Paulo. Resolvi estabelecer em Rio Claro e estou até hoje. O que eu quero dizer com isso e por que isso é um case de sucesso? Não só porque eu gosto do interior de São Paulo, mas porque vendas pode te levar para caminhos que você não imagina que pode chegar. Eu não achava que um dia eu fosse morar aqui. Vivia aquela correria de São Paulo e sempre achava o interior muito legal para passear e tudo, mas acabei decidindo morar. Saí da empresa, mas eu me estabeleci com a família em Rio Claro e constituí negócios aqui e agora para a capital só a passei. Fantástico, então eu ouço você falando isso, né? E aí a gente acaba lembrando de algumas experiências que a gente tem em particular com o processo de venda e fazendo um gancho no que você falou sobre mudança de caminho, né? E principalmente a questão da mentira, né? A venda te leva para vários lugares, né? Então você tem várias oportunidades, coisa que a gente nem imagina. Ela é flexível porque a base de conhecimento dela processual, ela permite que você trafegue, né, ou transite em vários tipos de mercado. Apesar de você ter que se aprofundar no mercado específico, né, ela permite esse trânsito. E com relação à mentira, né, muitas vezes as pessoas pensam que vender mentir, enganar o cliente, aquela mentirinha branca, né, que o pessoal fala. E a gente sabe, né, como profissional dessa área, né, porque também faço isso há muito tempo, que mentir é o atestado de óbito do profissional de vendas. Porque para ele conquistar uma imagem de credibilidade e manter isso ao longo da carreira profissional dele é muito difícil, é muito trabalhoso. E a mentira, ela rapidamente projeta que toda essa construção vá por água abaixo. Você tem essa percepção também? Totalmente. A mentira, infelizmente, uma das razões das pessoas terem certos preconceitos contra a atividade do vendedor, todo mundo quer vender, todo mundo quer que venda, mas não quer ser vendedor, porque está um pouco associado a isso
E aí coisas como isso é lábia de vendedor, isso é marketing, é uma coisa que eu odeio também, porque marketing não é mentira, Uhum. né? Quem estudou marketing sabe que é uma coisa necessária e perfeitamente correta. Mas a mentira, ela cabe em toda atividade humana, todo mundo se vale dela para conseguir alguma coisa, para levar uma vantagem. Mas eu não recomendo, porque, como diz a minha mãe, mentira tem perna curta e você, se a sua própria consciência não te penalizar por isso, em pouco tempo essa mentira vai ser descoberta e você vai sofrer por isso. Tem gente que tem muita cara de pau, mente na cara dura, como se diz, Sim. e não sofre por isso. Mas isso não são as pessoas normais. As pessoas normais, elas sabem que a ética, a honestidade, esses valores, eles estão sempre acima de quaisquer negócios, de quaisquer vendas. Então, eu compartilho da sua ideia também. Pimentel é um amigo e eu quero aproveitar para agradecer, Pimentel, você ter vindo aqui compartilhar com a gente essa parte da sua experiência, da sua vida, né? Espero que você que esteja aí vendo esse vídeo no Livro das Profissões consiga entender um pouquinho o que é a vivência, né, de um vendedor que evolui aí no sentido da consultoria de vendas, né? E, Pimentel, tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente para finalizar, né? Alguma palavra que você queira deixar para a gente? Eu gosto de deixar a seguinte mensagem: vender é servir. Se você vai prestar um bom serviço, venda. E contrate pessoas boas para fazer isso, para fazer vendas. Se as pessoas não são boas o suficiente para o que você precisa, prepare essas pessoas. Porque ninguém nasceu sabendo nada. Quem nos vê e nos ouve não aprendeu, não nasceu sabendo o que sabe. Teve que aprender. Vender também é a mesma coisa. Então, não ache que tudo depende só do governo, ou só da sociedade, ou só do processo de educação. Eduque, prepare as pessoas para elas fazer bons trabalhos para você. Então, vender é servir. E pensando nisso, facilita muito todo o processo, todo o trabalho e deixa de ser um peso para as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.